Boa tarde, eu sou a Tayane, vamos nas pegadas? Hoje nós vamos falar sobre José anuncia a Faraó a chegada de seu pai. Se encontra em Gênesis 47, do versículo 1 ao 12, que diz assim: Então veio José e disse a Faraó: Meu pai e meus irmãos, com os seus rebanhos e o seu gado, com tudo o que tem, chegaram da terra de Canaã, e eis que estão na terra de Gozém. E tomou 5 dos seus irmãos e os apresentou a Faraó. Então perguntou Faraó aos irmãos de José: Qual é o vosso trabalho? Eles responderam: Os teus servos somos pastores de rebanho, tanto nós como nossos pais. Disseram mais a Faraó: Viemos para habitar nesta terra, porque não há pasto para o rebanho de teus servos, pois a fome é severa na terra de Canaã. Agora, pois, te rogamos, permitas habitem os teus servos na terra de Gozém? Então disse Faraó a José: Teu pai e teus irmãos vieram a ti. A terra do Egito está perante ti. No melhor da terra, faze habitar teu pai e teus irmãos. Habitem na terra de Gozém. Se sabes haver entre eles homens capazes, põe-nos por chefes do gado, que me pertence. Trouxe José a Jacó, seu pai, e o apresentou a Faraó. E Jacó abençoou a Faraó. Perguntou Faraó a Jacó: Quantos são os dias dos anos da tua vida? Jacó lhe respondeu: Os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida. E não chegaram aos dias dos anos da vida de meus pais, nos dias das suas peregrinações. E tendo Jacó abençoado a Faraó, saiu de sua presença. Então José estabeleceu a seu pai e a seus irmãos, e lhes deu possessão na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramessés, como o Faraó ordenara. E José sustentou de pão a seu pai, a seus irmãos e a toda a casa de seu pai, seguindo o número de seus filhos. Em Gênesis 47, nós vemos o registro sobre um acontecimento em que o pai de José, Jacó, conheceu Faraó. Nós, ao lermos e estudarmos o livro de Gênesis, o capítulo 47, percebemos que ainda é mostrado para nós os métodos da governação de José na administração do Egito durante o tempo de crise, mediante o fator que assolava a terra. José implementou ações que aumentaram a dominação de Faraó. José informa a Faraó que sua família havia chegado ao Egito. Após a família de José chegar ao Egito e se instalar na terra de Gozém, José foi até Faraó para lhe trazer informação sobre os acontecimentos. Ele fala a Faraó que seu pai e seus irmãos, com tudo o que tinham, já estavam nos domínios egípcios da terra de Gozém. Gênesis 47, versículo 1. Portanto, José tomou 5 de seus irmãos e os apresentou a Faraó. O texto não diz quais foram eles. Gênesis 47, versículo 2. Isto aconteceu como José já tinha previsto no capítulo anterior. Faraó perguntou a seus irmãos qual era a profissão deles. Se encontra em Gênesis 46, do versículo 31 ao 34, que diz assim: E José disse a seus irmãos: É a casa de seu pai. Subirei e farei saber a Faraó, e lhe direi: Meus irmãos e a casa de meu pai, que estavam na terra de Canaã, vieram para mim. Os homens são pastores, são homens de gado, e trouxeram consigo o seu rebanho e o seu gado, e tudo o que tem. Quando, pois, Faraó vos chamar e disser:
Qual é o vosso trabalho? Respondereis: teus servos foram homens de gado, desde a mocidade até agora, tanto nós como nossos pais, para que habiteis na terra de Gozém. Porque todo pastor de rebanho é abominação para os egípcios. Então, os irmãos de José responderam a Faraó que o trabalho deles era apacentar rebanhos. Eles também explicaram a Faraó que o motivo de agora eles estarem habitando no Egito era a fome. Severa que havia atingido a terra de Canaã. Diante da explicação, diante do que eles falaram a Faraó, diante da explicação dos irmãos de José e do pedido deles de poder habitar na terra de Gozém, Faraó disse a José que ele fizesse com que seus familiares habitassem no melhor da terra do Egito. E Jacó se encontra com Faraó. José também trouxe seu pai, Jacó, para conhecer a Faraó. O texto bíblico diz que naquela ocasião Jacó abençoou a Faraó. Esse é um ponto importante, porque na Bíblia, geralmente o maior é quem abençoa o menor. Depois, Faraó perguntou a Jacó qual era a sua idade. A resposta dada por Jacó foi realmente muito interessante. Os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida, e não chegaram aos dias dos anos da vida de meus pais, nos dias das suas peregrinações. Gênesis 47, versículo 9. Perceba que Jacó informa sua idade como anos de peregrinações. O mesmo ele também faz ao falar da vida de seus pais. Em outras palavras, Jacó estava afirmando que, tal como a vida de seus pais, sua vida foi a vida de um estrangeiro, embora sua descendência fosse herdeira da promessa da aliança que incluía a posse da terra. Os patriarcas de Israel esperavam muito mais que uma pátria terrena. Na verdade, eles aguardavam uma cidade celestial e eterna, da qual Deus é o arquiteto e o edificador. Hebreus 11, versículo 10. Além disso, ao falar sobre sua vida a Faraó, Jacó também admitiu que durante seus anos de vida ele teve de lidar com muitas aflições. Depois de abençoar Faraó, Jacó saiu de sua presença. Então, o escritor de Gênesis informa que José tratou de estabelecer seus pais e seus irmãos na terra do Egito, dando-lhes possessão, tal como Faraó havia lhe ordenado. Nesse ponto, o texto bíblico diz que a família de José se fixou na terra de Ramessés. Gênesis 47, versículo 11. Provavelmente, essa designação foi incluída como nome alternativo da terra de Gozém para informar com mais exatidão a localização daquele lugar para os leitores posteriores ao tempo de Moisés. Nós vimos aqui que a história de Moisés foi bem abençoada por Deus, e que a história de José foi bem abençoada por Deus, e que a história de Jacó, ele passou por grandes aflições, por grandes lutas. Tanto é que a ele declarar quanto foram os dias quanto foram os anos dele, quando Faraó pergunta a Jacó quantos são os dias dos anos de sua vida, ele responde que os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Ele não responde dizendo outra palavra, mas ele bota a palavra peregrinações. Quer dizer que a vida dele houve aflições, que a vida dele houve lutas, que a vida dele não foi simplesmente leve,
mas que a vida dele foi uma vida aonde a gente pode ver que foi uma vida conturbada também, porque houve aflições, houve lutas, houve tantas coisas, mas ele não desistiu do Senhor, ele não deixou o Senhor. E nós vemos que Jacó, ele amava mais a José do que aos outros irmãos. Está na Bíblia, quando fala, né, a história quando começa a falar da história. Então a gente vê em todo momento Jacó. Em Gênesis a gente vê a história de Jacó. E quando a gente se depara com uma ação de Jacó que ele fala que os anos dele foi os dias dos anos da minha vida, das minhas peregrinações, nós vemos aí que ele fala das lutas, das aflições, de tudo em uma palavra. E nós passamos também por aflições, por peregrinações. Nós estamos aqui, mas somos peregrinos em terra estrangeira, em um lugar estrangeiro. Nós não somos simplesmente moradores de uma terra que não vamos ter aflição, que vamos ter nossa vida zen. Não, nós vamos ter nossa vida com muitas peregrinações. Nós somos peregrinos, nós estamos em terra estranha. Nós precisamos vencer cada etapa, como nós vimos a história de Sansão, como a gente vê a história de José, que foi vendido por seus irmãos, como a gente vê a história de tantas e tantas e tantas pessoas na Bíblia. Nós precisamos conhecer essas pessoas para que nós possamos também ser instrumentos do Senhor e falar da palavra dele. Mas também precisamos vencer cada luta, como Sansão venceu, como Ana orou, precisamos orar. Como Sara, como Abraão, como tantas e tantas pessoas na Bíblia foram fiéis ao Senhor, que possamos ser essas pessoas também, que não possamos ser pessoas que não vai levar a palavra do Pai, que não vai ser fiel ao Senhor, mas que possamos ser fiel, que possamos ter a nossa vida diante de Deus em todos os momentos, que Ele seja o primeiro, que Ele seja o centro de nossas vidas. Ah, Tayane, mas você está falando só para nós, não. Eu tiro essa lição para mim também, porque desde a hora que eu falo para vocês, eu também aprendo. E desde a hora que vocês passam ensinamentos para mim, eu também aprendo com vocês. Então, assim, cada um tá aprendendo com o outro. Então, se você também sabe de Deus, quer falar do Senhor, abre a tua boca e fale da palavra do Pai. Não deixa com que o inimigo feche sua boca em nenhum momento. Veja a história de José, que foi vendido por seus irmãos. Ele podia muito bem ter desistido de tudo, mas ele foi fiel. Ele revelava sonhos. Ele revelou o sonho do copeiro, do padeiro, de Faraó e tantos outros livros da Bíblia que relatam que, que relatam histórias, sabe? A história de Daniel na cova dos leões. Então, assim, que possamos estar firmes com Deus em todos os momentos. Estaremos orando. E eu falei aqui o que Deus botou no meu coração para me falar. Se você tem uma vida, é uma vida regrada com Deus, uma vida de fé e prática, que você continue nessa vida. Mas se você não tem, que você comece a ter essa vida de fé e prática na presença do Senhor. Deus, Pai, eu falei aqui, Pai, de José. Acabei falando de Moisés, acabei falando que a história de Moisés, né? Mas Deus, a história de Moisés também fala conosco. E a história de José não é diferente. Ó Deus, Senhor, eu venho te pedir perdão, Pai, por todos os meus pecados, minhas falhas, meus erros. Deus, aqui como fala que Jacó foi apresentado a Faraó e ele abençoou o Faraó. Eu venho abençoar a vida dos meus irmãos. Eu venho abençoar a vida de cada um que está assistindo esse vídeo, que está vendo esse vídeo. A vida de cada um, Senhor, que se propôs no seu coração de te servir em espírito e em verdade. E aqueles que também não estão na tua presença ainda, mas que eu creio
que falta muito pouco para que eles possam estar também contigo. Senhor, como eu falei aqui, que nós possamos, Pai, se não temos uma vida de fé e prática, que possamos começar uma vida de fé e prática. Mas se temos, que possamos continuar tendo essa vida de fé e prática. Deus, eu boto nas tuas mãos tudo, Pai, que for, Pai, para o bem deles, Pai, que possa, Senhor, ser abençoado por Ti. Mas aquilo, Pai, que for para amaldiçoar, que o Senhor possa lançar, Pai, no fogo, Pai, que o Senhor possa lançar, Pai, no mar do esquecimento também, ó Pai. Tudo que não provém de Ti, que possa ser jogado fora, Pai, e que só permaneça aquilo que for de Ti, Senhor. Senhor, muito obrigado por essa mensagem que foi aos nossos corações. E, Senhor, que cada mensagem que foi trazida aqui, Pai, durante esse final de fevereiro, Senhor, falta poucos dias para fevereiro acabar. Que possa ser, Senhor, para abençoar a vida dessas pessoas, que possa ser para glorificação do Teu nome. É isso que eu te peço e já te agradeço, ciente da vitória em Cristo Jesus, que vive e que reina para todos sempre. Amém e amém. Fiquem com Deus e até a próxima com mais um vídeo no canal. Tchau!